Infelizmente não existe esporte que não vai ter nenhuma história triste quando você começa a se interessar por ele. E uma das histórias tristes mais conhecidas de todo o basquete, principalmente por aqueles que acompanham mais de perto, é justamente o infeliz caso de Delonte West, que diferente de outras histórias de ex-jogadores da NBA que perderam tudo, seja por causa de dever pensão ou por causa de apostas ou até mesmo crimes que eles cometeram, o caso do Delonte West infelizmente é um pouco mais complicado e também serve de um alerta de exemplo para qualquer esportista de qualquer esporte. E é justamente esse aviso em formato de história que a gente vai rever como um garoto que veio do nada, conseguiu alcançar o maior patamar do esporte, até mesmo teve nomeações ao longo da carreira, mesmo vivendo daquilo que salvou sua vida fora do esporte, não foi o suficiente para continuar salvando ele quando o esporte acabou. É uma história tão bolada que eu não tenho um gancho feliz para fazer para te pedir para você virar membro do canal, então por favor, vire membro do canal. No primeiro comentário fixado, você pode ver como ajudar esse canal com um apoio super simbólico. O Kit Kat no mercadinho do seu prédio é mais caro que virar membro do canal. E com isso, não só apoiar o canal, como ganhar algumas vantagens. Delonte West nasceu em 26 de julho de 1983, no condado de Prince George, em Maryland, no estado de Washington. Ele é mais um exemplo de história de jogadores que não teve nada quando cresceu, mas a pobreza era compensada pela atenção e apoio que a mãe sempre deu pra ele. O problema dele estava fora de casa, já que na escola ele sofreu um bullying pesado por ser ruivo, o que é meio irônico, o ruivo sendo zoado por esses caras aqui, começando a dar indícios que ele estava enfrentando sérios problemas mentais, algo que ninguém ligava principalmente naquela época, o que só piorou depois que no 8º ano, quando ele teve uma lesão no jogo de basquete, sua mãe enviou ele para Louisiana, Virgínia para viver com seu pai, desmoronando tudo de vez, com aquela idade já começando a se automutilar e ter dependência de remédio. O nível era tão baixo que ele foi enviado para várias rehabs infantis e teve mais de uma tentativa de suicídio, porém foi no basquete onde ele finalmente foi curado, já que lá ele conseguia canalizar todo o seu ódio em desempenho dentro de quadra. Seu maior destaque durante o ensino médio foi no seu último ano pela Eleanor Roosevelt High School, onde ele marcou de médias 20 pontos por jogo, 6.5 rebotes, 4 assistências e 3 roubos de bola por jogo, lembrando que ele era um armador, não só liderando sua equipe para a primeira aparição na história no torneio estadual, como ele conseguiu levar a escola para a final do torneio de Maryland, que mesmo eles perdendo de 70 a 58, West fez 22 pontos e 8 rebotes. Ele terminou o ensino médio com 2 grandes prêmios como jogador de basquete do ano pelo Washington Post e o Metro Player of the Year, ganhando a oportunidade de passar para o basquete universitário jogando na St. Joseph's University, onde ele foi colega de, inclusive, de Jameer Nelson, um dos maiores colegas de Dwight Howard, no Orlando Magic. Na sua primeira temporada ele ainda foi um pouco tímido, com 6 pontos por jogo em somente 31 partidas, mas isso não freou o West, já que na temporada seguinte, jogando 22 jogos como titular, ele marcou 17 pontos por jogo, 4 rebotes, 3 assistências e 1.6 roubos de bola por jogo, com um salto tão incrível que ganhou o prêmio de Atlantic 10 Most Improved Player e a nomeação do primeiro time da Conferência Atlantic 10. O seu terceiro ano de universitário seria mais incrível ainda que o segundo, jogando 32 jogos como titular e aumentando suas médias para 19 pontos por jogo, 5.4 rebotes, 4.7 assistências e 1.7 roubos de bola, com incríveis 41.2 nos arremessos de 3 pontos, para vocês terem uma ideia. Um chutador ultra elite na NBA está acima dos 40% no aproveitamento de 3, deixando um marco histórico nessa temporada, que foi justamente o jogo contra a Universidade Xavier, não a dos Mutantes, por incrível que eu queria que existisse. Onde em um jogo com 33 pontos, ele fez todos os 12 arremessos que tentou, com um aproveitamento perfeito de 100%, onde ainda inclusive fez os 3 arremessos de 3 pontos e todos os 6 lances livres que chutou, junto com 6 rebotes e 5 assistências. Empatando não só o recorde da história, como também estabelecendo o novo recorde do Atlantic 10. No mesmo ano que inclusive estabeleceu o recorde de temporada da escola de 37 lances livres seguidos. Nessa mesma temporada histórica para o West, o time venceu todos os 27 jogos da temporada regular, se classificaram a primeira vez na história como o número 1 do ranking nacional, foram o primeiro lugar do torneio NCAA e o West foi selecionado para uma porrada de All-American Team e várias nomeações de jogador da semana. Com essa temporada histórica, em 2004, Delonte West colocou seu nome no draft, o mesmo draft que Dwight Howard foi a primeira escolha, e tanto J.R. Smith e Andre Iguodala entraram na NBA, sendo escolhido logo na primeira rodada pelo Boston Celtics
Memphis na 24ª posição. Na sua temporada de novato, infelizmente ele não fez jus a seu último ano histórico de colegial. Por causa de lesões, ele jogou só 39 jogos e teve somente 4,5 pontos por jogo em uma média de 13 minutos. Porém, no seu segundo ano, ele foi movido para titular da equipe, graças ao técnico Doc Rivers. E levando em consideração que é o Doc Rivers, eu não sei se essa é a única coisa boa que ele fez na carreira. Ou então ser uma pseudo cagada do Doc Rivers, colocar um novato que jogou metade da temporada e fez só 5 pontos por jogo, esse cara ser o titular. Mas pelo menos jogando 71 jogos na temporada, ele conseguiu pular suas médias para 12 pontos por jogo, 4 rebotes, 4 assistências e quase 39% dos arremessos de 3. Não são aqueles números, nossa, Kyrie Irving de armador, mas são números perfeitos para um armador de segundo ano se manter na rotação. Na sua terceira temporada da NBA, ele manteve ali ainda suas médias com 69 jogos, ele pontuou 12 pontos por jogo, 3 rebotes e 4 assistências, nada muito absurdo, porém foi nessa temporada onde ele teve um dos jogos mais marcantes de sua carreira, onde jogando contra o Minnesota Timberwolves, ele foi o jogador mais importante de uma vitória de 2 prorrogações, marcando sua maior pontuação de 31 pontos na carreira em uma vitória de 124-117, onde ele passou os 2 primeiros 24 minutos sem pontuar e somente nos últimos 24, mais as 2 prorrogações, ele não só fez todos os seus 31 pontos, como ele também anotou as 10 assistências e 5 rebotes para fechar a partida. Porém, com seu contrato vencido, o Celtics não renovou com o West, assinando com o Seattle Supersonics, o que também não foi uma boa escolha, já que não só o Seattle Supersonics terminou só com 20 vitórias, em uma temporada que tem 82 jogos. Como não ironicamente foi o último ano que o Seattle Supersonics existiu, depois viraram Oklahoma City Thunder, mas pelo menos foi estando em Seattle que ele foi trocado para o Cleveland Cavaliers, onde não só seria a parte mais alta da sua carreira, como também seria o início da sua decadência, infelizmente. No fim da temporada que ele foi trocado para o Cavaliers, ele assinou com o time com uma extensão de 12,7 milhões para jogar por mais 3 anos, o maior dinheiro que ele viu em toda a sua vida, e logo no ano seguinte, esse dinheiro valeu completamente a pena. Em 64 jogos, ele teve recordes de maiores médias na carreira, tanto em roubos de bola, onde na NBA ele anotou 1,5, como em arremesso de 3 pontos, que por causa de 0,1 ele não pegou a marca dos 40% de 3, a maior quantidade de pontos na temporada feitas, com 751 pontos totais, sem decair tanto as médias como pontos, rebotes e assistências. Esse foi um ano maravilhoso para o Cavaliers, eles não chegaram nas finais igual o LeBron fez quando enfrentou o Spurs, mas eles chegaram até as finais de conferência, onde acabaram perdendo para o Orlando Magic do Dwight Howard, e terminaram em primeiro lugar na temporada regular com 66 vitórias. Qualquer marca acima dos 60 já é absurdo para um time da NBA. 66 então é mais ainda. O Thunder, campeão de 2025, terminou a temporada com 68 vitórias e se juntou para um grupo onde somente 2 que passaram dessa marca não foram campeões. Porém, se tudo foi tão astronomicamente bom nessa temporada com o Cavaliers, seria logo na temporada seguinte onde tudo ia começar a desmoronar. O único arremesso errado fazia a mente ficar tão turbulenta que levava horas para ele sair do estádio depois. E durante essa mesma temporada, ele foi parado pela polícia por excesso de velocidade, sendo condenado por também estar portando 2 pistolas e uma espingarda carregada dentro do estojo de violão que ele levava. E enquanto esse processo corria, a esposa dele também entrou com pedido de proteção, alegando violência doméstica. Coisas leves para um bipolar. E somando tudo isso, logo em 2010, onde ele foi condenado a ficar 8 meses de tornozeleira eletrônica pelo porte ilegal de armas, foi quando vazou a fofoca de que ele teria dormido com a mãe de LeBron James. Essa história nunca foi provada por ninguém, porém não só ajudou o Cavaliers a ser eliminado contra o Boston Celtics, já que o desempenho do LeBron foi lá pro chão, já que nessa época a mentalidade também não era a maior força dele, como em seguida aconteceu o capítulo da decisão e ele levou seus talentos para o Miami Heat. Isso não só perseguiu Delonte West, já que para onde ele ia, todo mundo perguntava se ele realmente dormiu com o maior jogador da NBA, com a mãe, calma, como também, sem oficialmente não ter nenhuma relação direta, fez ele acabar voltando para o Boston Celtics. Um retorno completamente decadente do que a última vez quando ele foi draftado, ele jogou somente 24 jogos, porém na temporada seguinte ele foi para o Dallas Mavericks com Mark Cuban completamente consciente do estado dele e oferecendo ajuda inclusive para tentar melhorar sua situação, porém essa foi justamente a temporada do lockout de 2011 e Delonte já estava morando entre o vestiário do
Dallas Mavericks e o seu carro. Seu problema financeiro foi tão grave que ele teve que vender um momento o seu carro, inclusive, e aplicou para uma vaga de emprego do que seria o Telenorte deles, o Home Depot, enquanto era jogador da NBA. Olha essa loucura. De 2013 a 2015, ele voltou às quadras, mas pela D-League, onde jogou todo o ano de 2013. Fez uma pausa em 2014 para jogar no Shanghai Sharks, o maior meme da NBA, que é quando os jogadores decaem, dizem que eles vão para lá. O Ben Simmons é o maior meme disso. E retornou pro Texas Legends no meio de 2014 até março de 2015, porém até mesmo no Shanghai Sharks, que é o meme que eu comentei para vocês, mesmo assinando um contrato de $500 mil, não dinheiro chinês, ele foi dispensado após 4 jogos depois de uma queda tão gigantesca na produção. Em 2006, ele já estava oficialmente fora do basquete, juntamente com as primeiras imagens de um ex-jogador da NBA morando na rua e pedindo comida. Porém, nenhum deles foi tão chamativo na internet quanto o vídeo que circulou justamente em 2020, na pandemia, onde ele estava sem camisa, algemado, em uma região de Maryland, justamente a região onde ele nasceu, após estar inconsciente por ter sido espancado e estar sob efeito de drogas. Foi justamente nesse ano, então em setembro, quando uma nova imagem apareceu mostrando Delonte em Dallas, que Mark Cuban fez uma força-tarefa para tentar achar onde é que estava Delonte West e conseguiu, encontrando ele em um posto de gasolina, oferecendo a ele, junto com sua mãe, pagar por todo o tratamento que Delonte West precisava, onde pouco tempo depois, em outubro, as imagens dele na reabilitação, andando a cavalo, é isso, montado em um cavalo, começaram a circular também. Em 2021, novas imagens de West apareceram, mostrando ele trabalhando no próprio centro que ele foi reabilitado, dando indícios que ele finalmente teria se recuperado, mas infelizmente foi uma recuperação passageira. Em julho de 2022, novamente teve novas imagens mostrando ele na rua de novo, e em 2024 ele passou por uma série de prisões. Em junho, ele foi preso por violar sua liberação e resistir à prisão, e durante a fuga ele foi encontrado com uma overdose de opioides, a droga mais pesada que afeta os Estados Unidos. Ele precisou ser reanimado pelo Narcan, e em novembro de 2024 ele foi preso por invasão de propriedade. Até o momento, não se tem novas novidades, ora, sobre reabilitação, alguém tentando fazer o tratamento, alguém buscando ele de novo, se tornando atualmente o maior exemplo que não interessa se você ganhou 16 milhões como atleta da maior liga de basquete do mundo, se a sua mente não tiver com a saúde necessária, você pode perder tudo do dia pra noite. Uma pessoa que foi o jogador do ano do ensino médio, marcou história no colegial que participou, jogou com os maiores nomes nos maiores times da história do basquete, porém nenhum nível de dinheiro foi capaz de proteger ele dos seus transtornos e dos seus vícios. Todo o peso e ódio que ele carregou na mente dele foi sendo um jogador pré-era TikTok, então imagina a situação que é passar no estado desse com a geração internet no nível de hoje em dia, e ele é uma prova que não importa se você é o melhor jogador do estado, o quanto de dinheiro você tem, o quanto você pode ser superior aos outros, todo mundo no fim do dia é o mesmo tipo de ser humano, o mesmo tipo de organismo, e por mais que certos acessos possam te dar certas ajudas a mais do que certas pessoas, qualquer pessoa pode passar por qualquer problema que qualquer um pode ter e simplesmente perder tudo. E essa história é tão pesada que eu não vou fazer nenhuma piadinha até agora, só vou pedir pra de novo você virar membro do canal. Essa é a lista de maravilhosos que até o momento estão dando esse apoio simbólico ao canal, independente se faça chuva, faça show, faça neve ou faça Ender Dragon, eles apoiam para que mais videodocs como esse e atualizações que saem durante a semana aconteçam. Então cogite também dar uma olhada no primeiro comentário fixado e ver o que é cada uma das duas classes. Mas caso você esteja mais duro que Cepo de Madeira, se inscrever e ativar o sininho do canal não cai o dedo, junto com dar o like para essa história alcançar mais conhecedores do basquete, que talvez você nem conheça essa pessoa, mas ajuda o robozinho a entender que essa história é relevante. Lembrando que em 2025, sem o sininho do canal, não quer dizer que você vai receber o próximo vídeo. O que também não significa que você vai receber o próximo vídeo. A única garantia é virando membro. Comente açaí se você ficou até aqui. O que isso tem a ver com a história? Nada, mas eu sinceramente não pensei em nenhuma palavra positiva que fosse envolvida com essa história que desse pra comentar. E deixe nos comentários, conhece a história de mais alguém que você quer que eu traga os detalhes? Se você já sabia dessa história do Delonte West, você sabe algo de novo que não está incluso nesse vídeo sobre o estado do Delonte West, vai que ele finalmente conseguiu se reabilitar. E se você gostou desse formato de conhecimento, expansão de histórias, de sabedoria do basquete, esse é o último vídeo doc do canal que é exatamente nesse formato, para expandir seu conhecimento cultural sobre esporte.
Mas se você quer ficar inteirado em atualizações agora que a nova temporada vai chegar, esse é o último vídeo falando sobre as últimas notícias de basquete do canal. Muito obrigado por você ficou até aqui, eu sou o Psico ABC, até a próxima e tchau!